Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. O terror e o pânico espalhado pelo mundo, agora toda essa histeria, esse pânico, esse terror que está aí, tudo isso também por causa de informações erradas, por causa de as chamadas fake news. Fake news quer dizer falsas notícias, que se espalham pelo mundo e as pessoas ficam amedrontadas, cheias de terror. Você sabe que o cristão não deve ter nenhum medo disso, não ficar com terror de nada, porque onde o amor está, onde Deus está, o medo vai embora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, Deus é o verdadeiro amor, Deus é amor, então Ele lança fora todo medo. Tudo isso a gente vê, as pessoas zombam, ridicularizam de Deus. Eu tenho aqui algo que nós vamos falar sobre as fake news, sobre as notícias falsas e como o cristão deve se comportar mediante a isto. Mas tudo isso a gente vê o orgulho das pessoas, zombaram de Deus, ridicularizaram de Deus. Se isto for uma praga do Apocalipse, vai atingir muitas pessoas. Se for uma praga, vai atingir. Agora, diz a Bíblia que as pragas do Apocalipse vinham, depois que as pragas passam, aí os homens continuam a blasfemar de Deus e praticar as suas mesmas obras. Eles não se arrependem. Tudo isso por causa do orgulho, da ganância, da arrogância do homem. Por isso teve um menino que ele foi passar as férias na casa do avô e chegando lá, deu uma tempestade. Aí ele viu uma árvore chamada figueira, que é uma das maiores árvores que existe, bem grossa. A tempestade veio, a figueira caiu. Aí ele olhou para o bambu e o bambu suportou a tempestade. Aí o menino foi e disse assim para o avô: vô, eu não entendo. Aquela árvore ali bem grossa, forte, que precisa de 4 homens para balançar ela, caiu com a tempestade. E esse bambuzinho aqui, fininho, ocado, suportou a tempestade e está de pé. Aí o avô dele disse: sabe, meu neto, é porque o bambu, quando a tempestade vem, ele se inclina, ele sabe se humilhar. Ele se humilha diante da tempestade. E aí quando a tempestade vem, ele se inclina. E a tempestade passa, ele fica em pé de novo. Mas aquela árvore ali quis enfrentar a tempestade. Ela se achava tão orgulhosa, tão grande, tão forte. Ela quis enfrentar a tempestade derrubou ela. Se isso aí for uma praga, eles podem tentar enfrentar de todas as maneiras e não vão conseguir deter. Não vão conseguir deter, porque os homens não se humilham, não se dobram diante de Deus, ridiculariza, não querem Deus, não cede para Deus, não se humilha diante de Deus. As pessoas estão assim. Quando veio as pragas lá no Egito, Israel não sofria nenhuma praga. Nenhuma praga vinha sobre Gósen, a cidade onde os israelitas estavam. E eles aplicaram o sangue. Deus diz: eu vendo o sangue, eu passarei por cima, porque o sangue vos será por sinal. Quem no meio dessa tempestade que está aí, desta dificuldade, quer aplicar o sangue de Cristo em sua vida? Porque isto é o resultado de tudo. Aplica o sangue, está resolvido. Porque mesmo se essa praga nos tirar,
nós temos a eternidade. Porque o sangue está aplicado. Mas não querem. Então Deus disse, o sangue vos será por sinal. A casa que eu ver o sangue aplicado, eu não entrarei ali. A morte não entrará naquela casa. Essa é a maior receita. Para quem quer se livrar da morte, é aplicar o sangue de Cristo. A mensagem que Noé, quando Noé pregou a mensagem dele, foi uma mensagem de juízo. Noé, a mensagem de Noé era isso, ó. Deus mandou construir uma arca, vai vir chuva, e quem não entrar na arca vai morrer afogado. Mas o rico poderia chegar e dizer, não, Noé, mas nós podemos fazer isso, isso e aquilo. Noé dizia assim, olha, se você não entrar na arca, você morre também. E se o pobrezinho viesse também e dissesse, se você não entrar na arca, você morre também. Atinge rico, atinge pobre, atinge todas as classes. Mas os cientistas chegavam e diziam, mas nós podemos provar que não tem umidade no ar e não vem chuva. Noé disse, se você não entrar na arca, você vai morrer afogado. Mensagem de juízo. E os juízos de Deus cairão sobre esta terra. Mas aqueles que estão com sangue aplicado, eles estão seguros. Eles não têm medo. Porque eles têm o sangue daquele que possui a imortalidade. Qual é o único que possui a imortalidade? Cristo. A própria Bíblia diz em Timóteo, aquele único que possui a imortalidade. Aplicando o sangue daquele que possui a imortalidade, nós estamos seguros. Então nós não devemos ter pânico, não devemos ter histeria, não devemos ter terror. A mídia tem espalhado um terror para o mundo grande, com falsas notícias. Falsas notícias. Tem uma história muito tremenda de quando a gente aplica o amor na nossa vida, que é o próprio Deus. Nenhum sentimento ruim pode entrar em nossas vidas quando a gente tem o amor, que é o próprio Deus. Tem uma história maravilhosa que eu quero contar para vocês. Aí vocês vão entender aqui como é tremendo. Certa vez, os piores sentimentos que existem apostaram entre si, qual deles seriam capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia na casa de uma família. Felicidade a gente só encontra em Cristo. A gente passa problemas, passa tribulações, passa dificuldades. Mas Cristo estando ali, você está feliz. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão. Porém, em poucos minutos, a solidão saiu de lá muito decepcionada com seu próprio fracasso. Mas não contou para os outros sofrimentos, o que levou a fracassar. Amém, criançada? O próximo a tentar foi a tristeza. Mas antes de bater a porta, espiou pela janela, olhou pela janela e desistiu. Ela também não contou para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio, a culpa também fracassaram. Igualmente não contaram para os outros. Desespero, ódio, culpa e ansiedade fracassaram. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa para tentar descobrir por que nenhum sentimento ruim conseguia entrar naquela casa e permanecer ali. Nenhum sentimento ruim. Eles pensaram que ia poder observar à vontade, mas levaram um susto grande, pois a casa não estava vazia. O amor estava cuidando daquela casa. Os dois saíram correndo e gritando, é o amor, é o amor. Onde o amor vive nesta casa. Desistam todos os sentimentos ruins, porque onde o amor está, a felicidade mora junto e não há lugar para nenhum sentimento ruim. Amém? Então, onde o amor está, o amor é o próprio Deus.
onde Deus está, a felicidade mora ali também. E não há lugar para sentimentos ruins. Sentimentos ruins, como inveja, ódio, culpa, medo, fofoca, não entra na vida de uma pessoa que tem Deus. Não entra. É só colocar Deus lá e você verá o quanto faz a diferença. Mas veja só aqui. As notícias falsas no mundo, elas atrapalham demais a vida das pessoas, não sabe? Porque assim, o Observatório de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, fizeram análise de 11 anos de estudo. E aí eles constataram que as notícias falsas têm maior propagação nas redes sociais e no mundo do que as notícias verdadeiras. Notícias falsas, elas têm 70% a mais de chance de viralizar, de ser alcançada, comparada às notícias verdadeiras. As notícias falsas dizem que quando uma pessoa posta uma notícia falsa, ela alcança 100 mil pessoas, enquanto uma notícia verdadeira alcança 1000 pessoas. Foi constatado isso nas redes sociais. É as chamadas fake news. Vocês ouviram falar essa palavra aí, ó? Fake news. Isto é chamado de notícias falsas. As notícias falsas alcançam 100 mil pessoas, enquanto uma notícia verdadeira alcança 1000 pessoas. Porque por isso que, olha, desfazer uma mentira é difícil, porque ela corre rápido. Ela se manifesta muito rápido. Ela vai mais rápida, mais profunda e com mais abrangência. Uma notícia falsa. Rapidamente ela alcança muita gente. E aí as pessoas às vezes pegam a notícia e compartilham para outros, sem verificar a fonte, sem fazer uma análise crítica, sem avaliar aquilo, sem saber de onde partiu, qual foi a fonte daquilo. Aí vai compartilhando. E as pessoas vão pegando aquilo e passando para os outros. Eu acredito que esse vírus aí vai matar mais gente, sabe de quê? De medo, de pânico, de imunidade baixa e de automedicação. Por causa das notícias falsas. Vai matar gente de automedicação, de medicação demais. Vai matar gente de imunidade baixa, porque vão se estressar, vão ficar com medo, a sua imunidade vai lá para baixo. E quando a imunidade de uma pessoa, o sistema imunológico está baixo, a pessoa acarreta várias doenças para si, de medo e de pânico. Vai matar muitas pessoas. Então veja só, terror e pânico são espalhados para as pessoas. Essas televisões, essa grande mídia que tem aí, ela é podre. Ela espalha terror, espalha pânico sobre as pessoas. Você já pensou, minha mãe tem 74 anos, eu vou espalhar um pânico para ela sobre isso? Não. Eu vou tentar tranquilizá-la. 76, né? 76, nem eu tô sabendo, olha. Veja, se Deus quer que eu seja levado através disso, eu vou ser levado. Eu posso ter pânico, histeria, medo, tudo isso correr, não vai resolver nada. Eu vou ser levado através disso. Se Deus programou para que eu seja levado através disso,
eu serei levado através disto. Então medo, pânico, histeria não vai resolver nada. Olha só, tudo gira em torno do dinheiro. Essa mídia podre que está aí, eles estão trabalhando. Por quê? Porque isso dá audiência. Então, quanto mais se espalha notícias falsas, mais as pessoas ficam loucas. E quanto mais a pessoa está histérica e em pânico, ele procura mais notícias ainda. Você sabia disso? Ele procura mais notícias, porque ele está atrás de satisfazer algo que tira o medo dele, tira o pânico. Então ele procura mais e mais notícias, e aí mais notícias falsas virão, e ele ficará mais em pânico ainda. Veja só. Existe uma diferença entre fé e credulidade. Fé é a resposta positiva da graça divina. Credulidade é quando a pessoa crê em qualquer coisa. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Credulidade é quando você crê naquilo que você vê, que você lê e que você ouve. Eu não posso crer naquilo que eu vejo, naquilo que eu leio e naquilo que eu ouço, não, em tudo não. Pode ser falso. Isso se chama credulidade. Eu ouvi uma notícia ali. Eu tenho que fazer um juízo crítico daquilo, uma avaliação daquilo e ver qual foi a fonte, de onde veio aquilo. Vocês estão acreditando? Vocês estão entendendo? Então, por sua vez, acreditar nas coisas claramente, no que se ouve, no que se lê, sem fazer um juízo crítico e sem capacidade de avaliação, é errado. Tudo que você vê, que você ouvir, tudo que você lê, você precisa fazer um juízo crítico e avaliar aquilo se é verdadeiro. Por quê? Os filhos de Deus, eles têm a mente de Cristo. Não é verdade? 1 Coríntios capítulo 2, 16. Nós temos a mente de Cristo. Mas me diga uma coisa, o que é que a mente de Cristo pensa? Quando diz que nós temos a mente de Cristo, é para nós pensarmos como Cristo pensou. E se Cristo estivesse agora aqui numa condição dessa, como era que ele agiria? Na maior tranquilidade, na maior certeza. Quando ele estava lá no barco, os discípulos todos amedrontados, ele estava dormindo, ele acordou na maior tranquilidade e disse: onde é que está a vossa fé? Sabe? Ele sabe agir nas tempestades na maior tranquilidade. Então nós temos a mente de Cristo para pensar como Cristo pensou, para analisar as coisas como Cristo analisou. Isto é o que quer dizer que nós temos a mente de Cristo para pensar como ele pensaria, como ele pensa. Amém? Então veja, diz que Tessalonicenses 5:21 diz assim, ó, devem examinar todas as coisas, o cristão deve examinar todas as coisas. 1 Pedro 4:7 diz que nós temos que ser sóbrios e criteriosos nas coisas. Provérbios diz: o coração do sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Então vejam, diz que aqueles cristãos bereanos, eles analisavam todas as coisas, examinava cada dia nas escrituras para saber se as coisas eram daquela maneira que estava sendo pregado. 1 João diz que: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, tem que se fazer juízo de valor, avaliação e analisar a fonte. Não crer em qualquer coisa, mas tem que examinar se aquilo é verdadeiro. Vocês estão entendendo?
Então, tudo isso é um jogo de poder. É a mídia atrás de derrubar o presidente da República, a mídia atrás de ganhar audiência para ganhar dinheiro, porque tudo rola em torno do dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando diz que a raiz, o começo de todos os males é o amor ao dinheiro, é o jogo pelo poder, é a vontade de faturar. Então chega-se a época dos aproveitadores. O que é que se precisa? Gel, máscara e luva. Precisa? Então vamos vender com um preço lá em cima, um preço exorbitante, absurdo, para se aproveitar da desgraça do outro que está sofrendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então chega a época dos aproveitadores. A televisão se aproveita de uma situação dessa para tirar proveito. Os aproveitadores aproveitam para vender as coisas caríssima, porque as pessoas estão precisando. Esse é o típico brasileiro. É o brasileiro que faz isso. Num momento desse, quando todos deveriam se unir. Você preste atenção, ó. Vem um vírus, se depois o vírus chega, serve todo mundo se unir para trabalhar junto, ajudar um ao outro? Não. Se espalha o pânico, o terror e a histeria, e o caos está instaurado. Mas como você disse na oração, é necessário que as nações se quebrem. E se este for, não estou dizendo que a nação vai se quebrar agora, mas se este for o momento para se quebrar, vai se quebrar muitas nações. Porque nenhuma empresa suporta mais de 20 dias sem os seus trabalhadores. Ela se quebra. Nenhuma empresa suporta. Todo mundo sabe disso. Se a empresa passar 20 dias sem os trabalhadores, ela se quebra. E está caminhando para isso. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.